Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial. No tutorial de hoje, eu acho que vai ser o mais fofinho de todos eles, a gente vai criar um cupcake. A gente vai aprender várias ferramentas de modelagens diferentes, uma técnica de modelagem utilizando curvas, configuração de materiais e renderização. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Então aqui dentro do Blender, eu vou fazer um pouco mais rápido, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui. Eu vou deletar o cubo e adicionar um novo objeto. Então, Shift A, Mesh, Circle, e vou alterar a quantidade de vértices desse círculo de 32 para 52. A gente precisa um pouco de mais de densidade para começar a modelar, onde a gente vai começar pela forminha, pela forma do cupcake. Ótimo, agora vamos passar para o modo objeto e fazer uma extrusão no eixo Z. Apertei E, agora eu apertei Z. Vou arrastar o mouse um pouco para cima, vamos ver a altura como está, um pouco mais para baixo. Ótimo. Agora eu vou mudar para o modo de seleção de faces. Então eu vou apertar Ctrl Tab e vou alterar para Face, para ativar o modo de seleção de faces. Vou selecionar tudo e vou fazer uma extrusão individualmente em cada face. Então eu vou clicar em Extrude Individual e vou arrastar o mouse para dentro, para a extrusão ir para dentro desse objeto. Ótimo, já criamos. Agora eu vou realizar uma escala no eixo Z. Então vou apertar S e Z. Uma escala bem pequena, só para criar esse pequeno detalhe, essa pequena depressão aqui nessa superfície. E agora o que eu vou fazer é selecionar uma das faces aqui do topo e apertar espaço e digitar Select Similar. E aqui eu vou escolher a opção área para selecionar as faces que compartilham do mesmo tamanho de área daquela face que eu selecionei. Eu também tenho essa opção aqui no menu aqui embaixo. Então eu clico em Select, vou em Similar e seleciono área. Eu também tenho outras opções de Select Similar, mas eu vou abordá-las em outros tutoriais quando a gente precisar utilizar elas. Então agora com tudo selecionado, a parte de cima e a parte de baixo, eu vou deletá-las. Então vou apertar X e clicar em Faces para deletar apenas as faces. Ótimo, agora eu vou voltar para o modo de seleção de vértices, então apertar Ctrl Tab, clicar em Vertex e apertar Ctrl K e fazer 4 cortes aqui na malha. Digo 3 cortes, eu acho que vai ser suficiente. Então crio 3 cortes, botão direito para deixar aqui no mesmo lugar. Vou selecionar os vértices aqui de baixo, segurando o Alt, para selecionar o loop inteiro. Vou apertar W e selecionar a opção Smooth. E vou alterar a influência do Smooth de 1 para 10. Acho que vai gerar vai ficar mais legal. Eu só tenho que agora descer um pouco para baixo. Ok. Agora eu vou apertar 3 aqui no teclado e 5 para ir para a visão ortográfica. E agora a gente vai alterar a forma dessa forma. Então eu vou escalonar cada uma das partes individualmente. Então escalo essa parte, seleciono esse loop, escalo essa, seleciono esse outro loop e vamos criar a forma geral aqui dessa forminha. Veja que eu estou falando no diminutivo, porque como vocês podem ver é um tutorial muito fofinho e merece esse tratamento especial que eu estou dando. Então, vamos lá para a próxima parte que eu vou preencher a parte aqui do fundo. Então, eu vou selecionar o loop aqui de baixo, segurando o Alt. Vou apertar E para fazer uma extrusão, botão direito para deixar no lugar. Fazer uma pequena escala. Vamos fazer isso mais uma vez. Botão direito, escala. E agora eu vou ensinar para vocês uma dica que foi lembrada pelo amigo Jonatas lá do Fórum Blender Brasil, onde ele disse que me lembrou inclusive que é mais fácil juntar essas faces aqui com uma ferramenta chamada Merge. Eu estava fazendo uma extrusão, dando escala até no centro e apertando em Remove Doubles. Mas tem uma opção muito mais fácil, muito mais prática, que é apertar Alt M no teclado e escolher a opção At Center. Então isso vai soldar todos aqueles vértices aqui no centro. Agora eu vou voltar para o modo objeto e vamos começar a adicionar os modificadores. Eu vou ativar o Shade Smooth. Perceba que aqui tem umas faces que estão parecendo mais pretas. Isso acontece por causa que elas estão se entrelaçando aqui. Isso vai diminuir quando eu ativar o Subsurf. Então vamos adicionar aqui um novo modificador, Subdivision Surface. Mudar o nível de subdivisões para 2. As faces pretas continuam aparecendo? Eu acho que não, mas vamos garantir que elas não apareçam. Selecionando tudo no modo de edição, apertando Ctrl N para realinhar as normais para fora. Eu acho que isso resolveu. Ficou ótimo agora. Agora eu vou adicionar um Solidify. Add Modifier, Solidify. Eu acho que esses dois modificadores são bem úteis, eu já utilizei aqui
várias vezes nos tutoriais. Vou aumentar um pouco de thickness. Acho que não muito. Assim tá bom. Bom, e esse aqui é o nosso copinho. A gente pode deformar ele aqui mais um pouquinho. Esse loop aqui, eu vou escalonar ele. Esse também. Acho que assim ficou mais legal. Então, ainda com o mouse, com o cursor 3D, digo, posicionado no centro, eu vou adicionar mais um objeto. Vou apertar Shift A, Mesh, Circle novamente. Só que dessa vez eu não preciso de 52 vértices, eu vou alterar para 12 vértices apenas. Vou passar para o modo de edição, escalonar. E vou fazer o bolinho aqui de dentro. Então, vou apertar Z para ver tudo no modo Wireframe. Vou passar para o modo de seleção de vértices aqui. Então, Extrude. Trava no eixo Z, arrasta para cima. Extrude, eixo Z, arrasta para cima novamente. Vamos repetir esse processo até lá em cima. Escalonando e arrastando no eixo Z. De volta aqui para o modo Solid do Viewport Shading. Extrude Z. Agora eu vou deixar aqui e vou escalonar para dentro para a gente fechar esse bolinho. Extrude, botão direito, S, arrastar um pouco para cima. Então extrude, botão direito, Alt M e at Center. Apertei Enter aqui no teclado. Isso fez um merge de todos os vértices lá no centro. Vamos agora adicionar os modificadores para ver como vai ficar. Depois, Subdivision Surface. Altero o nível de subdivisões para 2 por enquanto. Ativo o Shade Smooth. Aparentemente ele ficou com uma forma legal. A gente pode aumentar um pouco aqui a parte do centro. Porque ali geralmente o bolinho cresce de uma forma mais arredondada e ele não fica um plano aqui no centro. Apesar que essa parte não vai aparecer porque a gente vai colocar o Glacier aqui depois, mas é bom deixar ele um pouco mais fiel. E agora eu vou criar algumas deformações nesse bolinho com o Displace. Outro modificador bem útil aqui também. Então, vou adicionar um Displace e adicionar uma nova textura nesse Displace. Então vou clicar em New e alterar o nome dessa textura aqui para bolinho. Só para a gente ter um controle melhor. Vou clicar aqui para ir para a parte de textura, ou é só ter clicado aqui. E vou alterar de Clouds para Image or Movie. E vou abrir a textura. A textura, como sempre eu digo, vai estar disponível para você fazer download. A textura ela é chamada de bolo underline disp, de displacement. Então basta você abrir ela aqui e depois a gente vai controlar as configurações dela. Então de volta aqui para a seção modificadores, eu vou alterar o nível de subdivisões do Subsurf para 4. Como eu disse, eu tinha colocado 2 por enquanto, que era só para a gente ver o aspecto geral da forma do bolinho, mas agora a gente vai utilizar o nível de subdivisões maior, para dar mais detalhes nele. Como você viu, eu fui aumentando aqui o nível de subdivisões e a quantidade de detalhe foi aumentando. Agora, em vez de mexer na força, eu vou antes fazer o mapeamento V. Então vamos agora dividir ele, aqui, o painel aqui no meio, alterar para Image Editor. Vamos abrir aqui a textura do Displacement Map, essa aqui, toda preta e branca mesmo, que vai gerar as deformações. Agora eu vou realizar um corte na direção contrária da câmera. Então, imaginando que eu vou posicionar a câmera aqui, então eu vou realizar um corte daqui, para a gente não ver esse corte na visão da câmera, né? Então a gente vai esconder esse corte. Então, Ctrl E, Mark Sim, ok, então vou apertar U e Unwrap. Então posso posicionar isso aqui mesmo, que já vai dar um resultado. Não precisa posicionar cautelosamente essa textura aqui não, porque eu acho que já vai dar um resultado legal. Vamos ver como vai ficar. Então de volta aqui pro Displacement e vamos diminuir a força. Perceba que eu não estou me importando com o mapeamento V bonitinho aqui nessa textura, porque a ideia é deformar de modo aleatório mesmo. A gente não vai se importar tanto com o aspecto fiel dessa textura. Então é só posicionar ela aqui em cima e deformar de acordo com sua vontade. Eu esqueci de alterar o Texture Coordinates de local para o V. Isso é muito importante também. Se a gente não alterar, não vai fazer muita diferença. Então ótimo, eu vou agora. Acho que a gente já pode alterar a câmera aqui para ver como vai ficar. Então vou apertar N e vou colocar ela no eixo X. Eu vou colocar ela em 0. Clica, aperta 0. Vou rotacionar ela no eixo Z até 0 também.
Vamos apertar 0 no teclado para ver como ficou. Deixa eu esconder esse painel. Já vou alterar a resolução dessa câmera aqui no painel propriedades, na parte de render em resolution. Eu vou deixar o X em torno de 1500 e o Y 1920. Tá bom, acho que essa é a visão que a gente vai ter do bolinho. E então a gente pode utilizar essa câmera para poder modelar as coisas e deixar a parte de trás realmente mais zoada, que como ela não vai ser visível, então não tem por que a gente se esforçar tanto nela. Agora vamos para a parte mais esperada do tutorial, pelo menos para a galera lá da página do Facebook, que gostou bastante do efeito de glacê que eu criei. E agora a gente vai modelar isso. Então de volta aqui para 3D View, eu vou esconder esse painel e a gente vai adicionar uma curva. Então vou apertar Shift A, mas antes eu vou posicionar o cursor 3D aqui em cima, né? Shift A, Curve, e vou adicionar uma curva Bezier. Ótimo, agora o que a gente vai fazer é desenhar com essa curva como se fosse aquele glacê, que é um formato de espiral. Então a gente pode rotacionar essa curva, vou apertar 7 aqui para ver a visão de cima. A gente pode selecionar cada um dos nós, que são cada um dos nós que faz a forma da curva, rotacionar eles com a tecla R, e posicionando aqui com a tecla G. Então a gente vai fazer isso. A gente pode alterar a escala para aumentar a influência do nó em relação à curva. Então eu posso aumentar a escala e a curva vai ficar maior. Posso diminuir a escala e a curva vai ficar menor. Então vamos fazer uma extrusão também, do mesmo jeito que a gente faz lá no modo de edição. Então apertar E no teclado, arrastar para cá, rotacionar e posicionar ela aqui para a gente fazer uma espiral. Uma coisa que ajuda a gente a criar essa curva é selecionar ela inteira, apertar V e alterar o handle type dela para automatic. Vai gerar uma bagunça no começo, mas isso vai ajudar você a posicionar ela depois. Então move, agora eu tenho que selecionar aqui o controlador da ponta para poder fazer a deformação dessa curva. Então aqui eu vou arrastar um pouco para cima para já criar a forma da espiral que vai para cima. Agora eu vou para a visão top, apertando 7, segurar Ctrl e clicar aqui, que seria o mesmo que apertar Extrude. Vou rotacionar, mover para cima um pouquinho. Ok, de novo, Ctrl, seleciona, clica ali, posiciona, rotaciona, move um pouco para cima. Bom, a gente já criou uma espiral aqui em cima do bolinho. Vamos ver na visão da câmera como ficou. Talvez a gente poderia ter dado mais uma volta, mas a gente vai fazer isso depois que a gente adicionar a espessura para essa curva, que é o que a gente vai fazer agora. Então vou apertar Shift A para adicionar um outro objeto, mas dessa vez eu vou na seção Curve e adicionar um Circle. Então com ele aqui do lado, vou arrastar um pouquinho mais para o canto. Eu vou apertar Tab para ir para o modo de edição. Vou selecionar tudo, vou subdividir esses nós da curva. Então, vou apertar W, eu vou na opção Subdivide. Uma vez selecionado, eu vou apertar T aqui para abrir essa barra e vou alterar o nível de subdivisões para 2. Ótimo! Agora o que eu vou fazer é selecionar um nó, pular um nó e selecionar o outro. E assim sucessivamente. Então, seleciona um, pula o outro, até dar a volta inteira nesse círculo. Feito isso, você vai apertar S e realizar uma escala para dentro, até os controladores ali, a ponta dos controladores se tocarem e formar um hexágono. O que a gente vai fazer agora é selecionar os controladores aqui de fora, que a gente não selecionou, e a gente vai realizar uma escala neles também. Mas a gente vai alterar o pivot point primeiro. Então, clica aqui para alterar o pivot point e altera para individual origins. Então, isso vai realizar uma escala em cada um deles individualmente. Mas como vocês podem ver, eu apertei S aqui e não funcionou, porque antes de realizar a escala, a gente tem que alterar o handle type deles também. Então vou apertar V e clicar em Free. Então feito isso, eu posso escaloná-los. Vou deixar aqui as pontinhas bem finas e criar esse aspecto de estrela de 6 pontas. Então esse objeto aqui a gente vai utilizar para dar espessura naquela curva. Então antes de passar para a próxima parte, eu vou renomear esse item para glacê underline bevel e vou selecionar a curva aqui e alterar o nome dela para
glacê, sem acento mesmo. Então agora com essa curva selecionada, a curva do glacê, eu vou no painel de propriedades, na parte de curve, vou descer um pouco até a opção, até a aba Geometry, ou geometria, e vou clicar no campo Bevel Object e selecionar aquele bevel, aquele glacê bevel que eu acabei de criar. Quando eu adiciono ele, toda a curva ganha o formato desse objeto que eu criei. Como vocês podem ver, bagunçou toda a modelagem, mas isso a gente vai controlar agora através da escala desse objeto. Então eu vou diminuir a escala dele. Como vocês podem ver, ele vai diminuindo. Então o que eu vou fazer agora é dividir essa tela no meio, esconder essas barras inúteis agora. Essas barras são sempre um empecilho, né? São muito úteis, mas também atrapalham às vezes. Então aqui na visão da câmera eu tenho uma visão melhor, lógico, de como vai ficar o render final. Então agora eu posso alterar a escala de acordo com o que eu quero que o glacê se apareça no final. Eu vou diminuir um pouco ele aqui. Eu acho que nessa espessura vai ficar bom. Então, se você estiver acompanhando o tutorial e fazendo você mesmo, você vai diminuindo a escala até você achar que fica legal. Inclusive, eu acho agora que está na hora da gente alterar esse glacê para ele ficar mais bonito aqui na câmera. Então, vou de volta para o modo de edição. Eu vou arrastar os controladores aqui com a tecla G. Vou alterar um pouco a influência dessa curva, clicando no controlador aqui, no handle, e puxando. Isso vai fazer ele influenciar mais na curva. Vou abaixar um pouco, que está muito alto. E vou dar mais uma volta nesse glacê. Então deixa eu mudar para cá. Segurar Ctrl e clicar aqui. Clicar nesse controlador aqui da ponta. G e rotacionar. Vou rotacionar esse aqui também. Descer ele. Bom, isso vai ser um controle que você tem que fazer. Vai depender bastante de como você quer que esse cupcake se pareça, né? Então é bem trabalhoso mesmo, mas no fim vai dar um resultado legal. Como sempre, exige um pouco de esforço, né? Mas depois vai ficar bom. Acho que 2 voltas já está legal, não precisa mais que isso. Então já deu 2 voltas aqui de glacê. E agora a gente vai fechar essa ponta. Para fechar essa ponta é muito fácil, basta você apertar Alt S no teclado e realizar uma escala nessa ponta. Veja bem, eu aperto Alt S e escalo até a ponta se fechar completamente. Então isso eu acho que conclui a modelagem do glacê. Deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui para ficar legal no render. Essa parte aqui do glacê a gente não precisa se preocupar com ela, mas caso você queira fechar ela também, para fazer um render do glacê de outros ângulos, mas eu me preocupei apenas com o ângulo de visão da câmera mesmo. Então acho que agora a gente pode passar para as outras partes. Como todo tutorial, tem sempre a parte da modelagem que é mais difícil, né? E a gente vai para ela agora. Então agora eu vou clicar. Vou apertar 7 no teclado numérico, clicar aqui em cima, aqui com a ajuda da câmera, e vou adicionar um novo objeto. Então vou apertar Shift A, vou até Mesh e adicionar uma Icosphere, que até essa altura do campeonato acho que você já sabe o que eu vou modelar, né? Então, como vocês podem ver, é a parte mais difícil do tutorial, onde eu vou modelar uma cereja. Veja bem, vou escalonar ela para baixo, posicionar ela aqui em cima, vou ativar o Shade Smooth. Como vocês podem ver, eu gosto de fazer a modelagem utilizando a visão da câmera para me guiar, porque eu acho que neste caso, como eu estou fazendo um render apenas para mostrar na visão da câmera, eu acho importante eu fazer isso para não perder muito tempo depois. Então eu já criei essa Icosphere, vou adicionar um Subdivision Surface nela também para dar uma suavizada, nível 2. O que eu posso fazer agora é alterar o glacê para ficar mais rente com esse objeto. Vamos fazer uma pequena mudança aqui de planos. Um pouco mais para baixo, aqui para baixo também. Vamos ver como ficou. Diminuir um pouco a influência dessa curva. Vou aumentar.
Então, como vocês podem ver, modelar esse glacê é muito trabalhoso no que diz respeito a posicionamento, né? Você tem que fazer, testar, até ficar legal, até ficar apresentável. E falando em glacê, eu acho que eu esqueci de aumentar um pouco a resolução dele, como vocês podem ver aqui, eu não sei se dá pra ver no vídeo, que ele está com pouca resolução. Então, com ele selecionado, eu vou aqui na parte de Curves e alterar a resolução dele aqui em cima, de 12 para algo em torno de 30. Acho que vai ficar, deixa ele bem liso. Ficou legal. Deixa eu colocar 30 na resolução de render também. Ficou legal. Talvez vai ficar mais pesado no seu computador, mas vai ficar melhor no render. Vou salvar um arquivo aqui, porque nunca se sabe quando o computador vai travar. Tutorial-01. Vamos salvar o arquivo e podemos continuar com o tutorial agora. Vamos agora continuar confeitando o cupcake. Agora a gente vai adicionar aquelas estrelinhas que cobrem todo o glacê. Então, para fazer isso, a gente vai usar um add-on que a gente tem que ativar no Blender. Então, vai até o menu File, desce até a opção User Preference, abre ela e clique em Add-on. Se já não tiver selecionado, você aperta Add-ons e vai digitar aqui na busca Extra Object. Não precisa nem digitar o resto, só Extra tá bom. E vai ativar o Add-on aqui embaixo, que é a segunda opção, Add Mesh Extra Object. Então clica aqui para ativá-lo, pode fechar sua janelinha. Então o que isso vai fazer com que você ganhe uma nova opção ao adicionar objetos. Então você vai apertar Shift A e aqui dentro da opção Mesh vai aparecer uma outra opção aqui embaixo chamada Extra Objects. Então a gente vai descer aqui e abrir a parte Basic Objects e adicionar uma Star. Então a gente vai adicionar uma estrela aqui. Então agora a gente já criou essa estrela, a gente vai para o modo de edição dela e a gente vai adicionar uns cortes. Mas antes vamos adicionar aqui um modificador, Subdivision Surface. No nível de subdivisões 2, adicionar o Shade Smooth. De volta aqui para o modo de edição, então vou fazer uns cortes nela para deixar ela com aparência mais definida. Então apertar Ctrl R, faz um corte aqui, Ctrl R, outro corte aqui, e o terceiro corte aqui dessa parte, aqui do lado. Então você vai fazer isso com todos os lados dessa estrela para deixar ela mais definida. Vamos aqui para outra parte, Ctrl R. Você não precisa descer até lá no centro dela, até que tá bom. E volta com outro corte, mais um aqui, mais um aqui. Isso conclui os cortes da estrela para deixar ela mais definida e ainda assim suavizada pelo Subdivision Surface. Agora o que a gente vai fazer é espalhar essa estrela nessa superfície. Então para a gente fazer isso, antes eu vou adicionar um material a ela, né, para a gente não perder, para a gente não ter que voltar em todas as 10, 20 estrelas que a gente espalhar aqui e adicionar um material uma por uma. Então eu vou fazer o quê? Eu vou alterar para Cycles Render, adicionar um material, dar um nome de estrela. E agora a gente pode espalhar essa estrela nessa superfície. Então, realizar a escala, mover aqui para perto, apertar 7 para vir na visão top. A visão da câmera também vai ajudar bastante a espalhar essa estrela. Eu vou posicionando. Essa aqui eu vou posicionar aqui em cima. Você vai ter que mexer bastante aqui com a 3D View para poder posicionar as estrelas no lugar correto. Então, uma vez posicionada uma estrela, o que eu vou fazer é selecionar ela e duplicá-la com a tecla Alt D. Então, Alt D vai duplicar, mas vai fazer com que a estrela ainda compartilhe do mesmo material. Então, vamos continuar fazendo isso até a gente preencher todo o cupcake. Então, vamos lá, move, rotaciona. Eu não estou alterando a escala porque as estrelas geralmente têm o mesmo tamanho. Inclusive eu acho que essa estrela está muito grande. Acho que pode diminuir um pouco. Deixa eu excluir ela aqui e pegar essa nova com escala reduzida. Então, Alt D, aplica, posiciona, rotaciona. Uma coisa que ajuda bastante é apertar R 2 vezes para ter o modo de rotação Trackball, que é bastante legal para rotacionar os objetos. E é isso, eu vou acelerar o vídeo agora e vou continuar duplicando essas estrelas. Então, enquanto eu espalho essas estrelas, um recado de nossos patrocinadores. Na brincadeira, a gente não tem patrocinador,
que eu quero mostrar para você é a nossa newsletter, uma ferramenta que eu criei para enviar tutorial para as pessoas, porque eu estou ciente que o Facebook ele não envia todas as minhas postagens para as pessoas, o mesmo acontece com o YouTube, ele não envia todos os vídeos para as pessoas, então eu criei um jeito mais efetivo de você não perder o próximo tutorial, de você sempre receber o novo conteúdo que eu criar. Então o que você tem que fazer? Ir lá no site, clicar aqui na tela, ir lá para o site, ou se você já estiver no site, é só descer um pouquinho e procurar uma pequena caixa escrita receba tutoriais por e-mail. Basta você colocar seu nome e e-mail lá, clicar em enviar. Eu vou enviar um e-mail de confirmação para você e a partir daí, sempre que eu postar novo conteúdo, tiver um novo tutorial, um novo curso, algo do tipo, eu vou enviar diretamente para o seu e-mail. Então é isso, receba tutoriais por e-mail, assine lá que eu vou enviar para você sempre que tiver coisa nova. Bom, então chega de colocar estrelas nesse cupcake, senão ele vai ficar parecendo a bandeira gay dos Estados Unidos. Rosa aí, cheia de estrelas, né? Não foi uma boa piada. Mas então, vamos aqui continuando para a parte de iluminação e render. Então agora vamos preparar a cena para o render, que é muito importante nos cycles, que os seus objetos estejam com a escala correta. Então para fazer isso eu vou aqui no painel Scene, altero a unidade de none para metric. Então por que eu faço isso? Porque o cycle, ele para renderizar, ele leva em consideração a escala do objeto. Então se você quer fazer um bolinho e quer que ele esteja com aparência real quando você ativar uns shaders mais complexos, é recomendável que você ative a escala metric ou imperial se você mora na Europa, porque eu sei que tem uma galera de Portugal que assiste meus vídeos. Eu acho que lá é a escala imperial. E o que você tem que fazer é abrir aqui o painel e verificar a escala dos objetos. Então vou mover aqui para cima. Atualmente essa forminha está com 2,18 m de largura. Então o que eu tenho que fazer é escalonar ele até o tamanho que seria realmente de uma forminha. Eu acho que algo em torno de 10 centímetros, né? Porque um cupcake eu acho que tem uns 10 centímetros de largura, ou até menos que isso. Mas eu vou colocar 10 centímetros mesmo. Eu estava com o Individual Origins ativado aqui no Pivot Point, eu vou alterar para Medium Point de novo para realizar essa escala. Então vamos escalonando. O Blender leva em consideração o último objeto selecionado, que é o objeto ativo, para mostrar as dimensões aqui na barra. Inclusive essa lâmpada aqui está selecionada. Então eu posso selecionar aqui a forminha de novo e continuar realizando a escala. Ele está como ativa, está com uma cor aqui diferente. Vamos descer até 10 centímetros no eixo XY, está ok, 4 centímetros de altura. Então vou apertar 3 aqui no teclado e vou mover bastante aqui até embaixo, até ficar bem posicionado no eixo, na posição 0 do eixo Z. Quase zero, né? 0,7 milímetros é quase zero. Já está bom. Aqui na visão da câmera eu vou arrastar ele aqui para a posição 0 também do eixo X. 0,3, né? Porque 0 vai ser difícil aqui de conseguir com o mouse. Então, agora ele já está com o tamanho real, com a escala real. Agora a gente vai ter que aproximar a câmera. Eu vou selecionar ela aqui com o botão direito e vou apertar G e Y para movê-la no eixo Y, G e Z para mover no eixo Z. Acho que vai precisar movê-la um pouco mais, G, Y, G, Z, um pouco mais ainda. Eu acho que assim já está bom, essa distância já está legal. Vou escalonar ela para ela ficar menor, isso que não vai influenciar no render. Então agora o que eu vou fazer é adicionar um fundo infinito a essa cena. Então vou apertar Shift S, Cursor to Center. Vou apertar Shift A, Mesh e Plane para adicionar um plano. Vou para o modo de edição, vou alterar a escala dele. Deixa eu esconder essas barras aqui. Diminuir um pouco essa parte. Vou selecionar esses dois vértices aqui da ponta. E vou por visão 3 no teclado e vou segurar Ctrl e desenhar aqui um semicírculo, será que eu posso chamar disso? Uma pequena circunferência para criar um fundo infinito. Vou ativar o
um modificador, Subdivision Surface, nível 2 de subdivisão tá legal. Vou ativar o Shade Smooth. E agora a gente tem um fundo infinito, então depois a gente vai trabalhar um pouco nele também. Agora a gente vai trabalhar com a iluminação, então vou selecionar essa lâmpada, mover ela um pouco mais para perto. Deixa eu salvar um arquivo, delimitar a área de render com Ctrl B, selecionar só essa parte aqui, para quando eu mudar para o modo renderizado aqui, vai renderizar só essa parte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o tipo da lâmpada. Então, com ela selecionada, eu venho aqui na parte de The Lamp e vou alterar para área. Vou clicar em Os Nodes e vou mover ela um pouco para esse lado, rotacionar, digo, e deixar ela influenciando aqui o bolinho nessa direção. Vamos agora alterar aqui o tamanho dela. Primeiro, antes eu preciso alterar o formato dela de Rectangle para Square, para ficar quadrado. Acho que 5 centímetros. Acho que não, vou deixar maior para deixar umas sombras mais suaves. Então vou botar 4M, deixa 4 metros. Então, ótimo. O que eu vou fazer agora é duplicar essa lâmpada. Então vou apertar Shift D, rotacionar no eixo Z, que eu estou na visão frontal, e vou diminuir um pouco a intensidade dessa lâmpada. Se essa estava 100, essa aqui eu vou colocar 40. Acho que essa de 100 eu posso diminuir também para 50. Não, um pouco mais forte, 80. Vamos ver como vai ficar. Ficou legal. Eu acho que eu vou diminuir um pouco a influência do background. Então, para fazer isso, venho aqui na aba World, ativo os nodes, e na aba Color eu vou diminuir um pouco a cor para um preto. Isso significa que quanto mais escuro for essa cor, menor for o valor dessa cor, menos ela vai influenciar na iluminação da cena. Então, continuando, a gente vai configurar os materiais. Então, vamos começar pela forma. Eu vou selecionar ela aqui. Vou alterar esse painel, vou criar outro painel aqui. Um vai ser para o Image Editor e um para os nodes. Então, abrir o Image Editor e um para os nodes aqui em cima. Vou adicionar um novo material, vou chamar de forma. Vou esconder essa barra. E o que a gente vai fazer agora é adicionar uma textura para essa forma. Mas antes a gente vai abrir essa textura. Então, vou clicar em Open. Vou navegar até as texturas que eu vou deixar para fazer download. É a Pattern 2. Vou abrir aqui. Então, vamos fazer o mapeamento V. O que eu vou fazer agora nesse bolinho é isolar a parte de baixo. Deixa eu chegar aqui mais perto. Se você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui no mapeamento V, eu tenho um tutorial apenas de mapeamento V que vai te ajudar a fazer esse trabalho. Então, Ctrl E, Mark Sim, para isolar essa parte de baixo. Então, o contrário aqui da visão da câmera, que é essa parte aqui, eu vou fazer o outro corte. Só até aqui, mas eu não vou selecionar essa parte, nem esses vértices aqui, só até aqui tá bom. Ctrl E, Mark Sim, seleciona tudo, o Unwrap. Então, de volta aqui, a gente já fez o mapeamento. Vamos ver aqui como ficou. Ficou bom. Acho que é isso mesmo. A gente vai ver aqui no resultado final como vai ficar. Mas, por enquanto, eu acho que é isso mesmo. Então, vamos aqui adicionar uma textura aqui nos nodes, no material. Texture, Image Texture. Abrir a textura que vai ser da forminha. Arrastar ela aqui até Color. E vamos agora ver a visão texture desse material para ver como ficou. Então as bolinhas aqui ficaram muito grandes, não sei se você consegue ver aí no vídeo. Então a gente tem que adicionar um node chamado Texture Coordinate, arrastar para cá, e adicionar mais um node aqui em Vector e Mapping, arrastar ele para cá. Então vamos agora conectar a saída UV na entrada Vector do Mapping, a saída Vector na entrada Vector do Image Texture. O que a gente vai fazer agora é alterar a escala dessa textura. Então, onde está 1, você vai alterar para um valor bem grande. Eu acho que 40, vai gerar umas bolinhas bem pequenininhas. Não sei se ele atualizou aqui agora. Eu tinha que ter atualizado. Deixa eu voltar aqui para o modo material, acho que ele vai atualizar. Isso.
No modo material você consegue ver aqui em tempo real a textura atualizando. Acho que no modo textura ele não atualiza, então vem para o material mesmo e altera todos os valores para 40. Deixa eu ver como ficou. Acho que ficou bolinhas muito pequeninas. Eu vou deixar 20 em todos os eixos aqui do Node Mapping. 20, não, eu sou meio indeciso mesmo, então acho que 30. 30 vai ficar legal. Deixa eu diminuir aqui esse painel para a gente continuar configurando o material da forminha, que ela é feita de papel, e o papel tem uma propriedade translúcida. Então a gente vai adicionar essa propriedade translúcida nesse material. Então Shift A, Shader, Mix Shader, arrasta aqui para cima, Shift A, Shader, e adicionar um shader chamado Translucent. Então vou adicionar o Translucent aqui, arrastar ele aqui para cima, ele já vai perder um pouco da cor, isso é normal. Vamos agora para a visão render, né? Eu vou delimitar o render com Ctrl B aqui, só na área da forma. Vamos agora passar para a parte rendered. Vamos ver como ficou. Você vai controlar o shader translucent através dessa cor. Então se você abaixa a cor, ele fica menos translúcido, e se você aumenta, ele fica mais translúcido. Acho que em vez de um mix shader, eu vou adicionar um outro shader aqui que vai dar um resultado melhor. Você vem em shader e vai clicar em add shader. Então, clica em cima, conecta, clica aqui embaixo e conecta. Conecta o Add Shader na Surface e controla agora a propriedade Translucent através da cor. Eu vou colocar algo em torno de 0.420, já vai ficar legal. Então você vai alterando esses valores aqui à medida que você vai sentindo a necessidade de deixar ele mais translúcido ou mais opaco. Então acho que vamos lá, 0.420 vai ficar bom por agora. Então agora vamos configurar o material do bolinho. Então de volta aqui, alterar para Viewport Shading para o modo Solid, seleciono o bolinho. Acho que eu vou isolar ele num outro layer para a gente poder controlar ele melhor. Eu vou apertar M e passar ele para o Layer 2. Então clicar aqui no Layer 2. E agora a gente pode configurar o material dele. Então vamos lá, clique em New para adicionar um novo material. Vou nomeá-lo como bolinho, sempre no diminutivo para não perder a fofura do bolinho. Olha só que legal. Então vamos agora adicionar um shader chamado Subsurface Scattering. Então apertar Shift A, Shader e clicar em Subsurface Scattering, arrastar ele para cá. Vou deletar o shader Diffuse, que eu não vou precisar dele agora. Conectar a saída aqui na entrada Surface. Vou adicionar a textura para esse bolinho. Então vou apertar Shift A, Texture, Image Texture. Vou clicar em Open e abrir a textura, que ela é uma textura chamada Bolo Underline Color, que você vai abrir e fazer download no seu computador. Conectar a saída Color na entrada Color do Subsurface Scattering. Agora vamos adicionar um node chamado Normal Map. Apertar Shift A, Vector, Normal Map, arrastar para cá. Conectar a saída normal na entrada normal do Subsurface Scattering. Vamos agora apertar Shift A, adicionar um outro shader Texture, Image Texture. Clique em Open e você vai abrir a imagem chamada Bolo Underline NRM de normal. Conectar a saída Color na entrada Color. E agora a gente vai poder acompanhar aqui como vai ficar. Para fazer isso, eu vou voltar aqui para o primeiro layer, pegar de volta uma dessas lâmpadas e passar para o layer 2, para a gente poder ver o resultado. Apertar 0 aqui, delimitar o render numa área maior, passar para o modo renderizado. Vamos ver como está ficando. O bolo aqui está muito escuro porque ele está pegando toda a luz e deixando ela passar direto. Isso acontece por causa do valor Scale do Subsurface Scattering. A gente vai colocar um valor muito baixo para que essa luz não passe toda através do objeto. Então a gente vai colocar algo de 0.4, vamos ver como fica. Acho que a gente pode abaixar um pouco mais, bem mais, 0.0 alguma coisa, 0.3. Isso, exatamente isso que a gente queria atingir. Agora eu vou adicionar um displacement nesse bolo. Vou apertar Shift A, Texture e vou até Noise Texture, passar ele para cá e vou conectar o Noise Texture diretamente aqui no Displacement para criar a textura de noise.
Para a gente poder enxergar melhor essa textura de noise, eu vou adicionar um outro shade aqui, um diffuse simples. Vou arrastar ele para cá e conectar no Surface. Então aqui a gente consegue ver a influência do Noise Texture nesse objeto. A gente vai alterar a escala dele para um valor bem maior. Deixa eu ver algo em torno de 40. Para ficar bem definido mesmo. Vários detalhes bem pequenos. Então quando a gente faz isso, eu acho que a gente também pode alterar o valor de Detail para 5. Para dar mais e mais definição ainda nesse modelo. Então vamos excluir o Shader Diffuse aqui, conectar de volta o Subsurface Scattering. E agora a gente tem um bolo cheio de detalhes. Você não consegue ver os detalhes por causa do Subsurface Scattering, que deixa a luz passar e acaba consumindo um pouco das sombras. Mas a gente consegue simular bem a textura de um bolo, que é um pouco translúcido, mas cheio de detalhes. Vamos agora para o Glacé. Deixa eu voltar aqui todos esses objetos para o Layer 1. De volta aqui para o Layer 1, seleciona o Glacé. Cadê você? Acho que eu coloquei ele no Layer 3, né? Eu não prestei atenção na hora de modelar, ele acabou indo para o Layer 3, assim como todos os outros objetos depois. Então vou voltar todos eles aqui para o Layer 1. Pronto, está tudo aqui no Layer 1. Vou selecionar o Glacé, da visão da câmera. Vou delimitar um render aqui um pouco para cima, adicionar um novo material, nomeá-lo como Glacé. E aqui a gente vai criar uma textura bem simples. O que a gente vai fazer é deletar o Shader Diffuse e adicionar um Subsurface Scattering. Arrastar ele aqui para cima, conectar ele na Surface e alterar a cor para um tom mais rosado. Acho que bem assim. Se você quiser copiar as cores, aqui você tem as cores RGB 0.8 no layer vermelho, no verde, tá? 0.5 e no azul 0.7. Vamos ver como vai ficar depois. Então vamos passar aqui para o modo renderizado. Com certeza o objeto vai ficar todo preto por causa do valor Scale do Subsurface Scattering. E a gente vai alterar ele agora. Vou colocar o mesmo valor que eu coloquei no bolinho, acho que foi 0.03. Já vai dar um resultado legal. Aqui, como vocês podem ver, o shader do Glacé. Ele é bem simples, a gente não tem que fazer muitas modificações para ele ficar legal. O ideal era adicionar um bump, algo mais complexo, mas para título desse tutorial, a gente não tem tempo para fazer isso. Então acho que dá para fazer com essa configuração de Subsurface Scattering mesmo. Vamos para a cereja, selecionei a cereja aqui no 3D View, adicionar um novo material, cereja. O que eu vou fazer agora é mixar um shader diffuse com uma coloração bem vinho, um vermelho bem escuro, quase um vinho, e vou mixar ela com shader glossy. Então apertar Shift A, Mix Shader, arrasta aqui para cima, Shift A, Shader Glossy e conectar ele aqui embaixo. Agora eu vou delimitar o render, Ctrl B. Agora está parecendo uma esfera, Quem comer esse bolinho realmente vai quebrar o dente quando morder essa esfera. Então, para diminuir esse aspecto de esfera, você vai diminuir aqui o valor no Mix Shader para um valor menor, para que ele pegue mais características do Diffuse do que do Glossy. Aí vai diminuir esse aspecto de metal, que quebra dentes quando você morde. Então, vou diminuir o valor Roughness um pouquinho para a reflexão ficar um pouco mais dura, como se esse objeto estivesse um pouco molhado ou algo do tipo. Também vale ressaltar que para ficar um pouco mais parecido com uma cereja, acho que você pode fazer algumas deformações no modo de edição utilizando o Proportional Wetting ou até mesmo modelar um talinho para ficar mais realista. Mas, como eu disse, a gente não tem tempo para fazer isso hoje, eu acho que vai ficar assim mesmo. Vamos ver agora como ficou. Aumentar a área do render, muda para 100. Bom, ficou muito legal. Agora eu vou ativar aqui a outra luz que ficou no outro layer. Cadê você? Ou não, estava aqui no mesmo layer, mas talvez a gente vai ter que aumentar a intensidade dela. Então só faltou agora o material da estrela para a gente criar. Criar não, porque a gente já criou, Basta a gente já alterar a cor dele. Deixa eu delimitar o render aqui. Passar para 100. A estrela, eu coloquei ela num tom bem avermelhado escuro, um pouco próximo da cor
da cereja, mas sem o gloss modificado. Eu criei um diffuse simples mesmo. Isso já deu um resultado legal, mas caso você queira fazer algo mais detalhado, eu recomendo que você coloque um displacement, um bump map, um gloss, porque todos os alimentos, eles têm um pouco de gloss, eles têm um pouco de reflexão, um pouco de gordura, um pouco de alguma coisa que vai gerar uma reflexão e um displacement para gerar uma quebra de padrão na superfície do objeto. Acho que a esfera ainda está muito com bolinha de good. Deixa eu diminuir um pouco aqui o valor do mix shader para ficar menos bolinha de good, né? Porque tá muito estranho ainda. Deixa eu ver agora como ficou. Eu vou realizar um render de teste, mas antes eu acho que eu vou configurar o background, né? Eu acho que a gente já pode configurar o background para fazer aquele padrão que eu desenhei lá no Inkscape. Então vou clicar em New aqui para adicionar um novo material, vou nomear como fundo. Vou abrir aqui uma nova textura, vou clicar em Open Image e selecionar o pattern.png. Vou abrir ele aqui. Essa textura, esse padrão, eu desenhei no Inkscape. Vai estar disponível assim como todas as outras texturas. Você vai cansar de saber, eu sempre deixo para download, para você fazer o tutorial e aprender, né? Porque a gente só aprende fazendo, né? E agora eu vou utilizar essa textura nesse objeto. Então vou apertar Shift A, vou adicionar o Mesh Texture, vou abrir o Pattern. Eu coloco os nomes em inglês, mas caso você não entenda inglês, Pattern significa padrão. É uma textura de padrão que vai se repetindo. Acho que eu tenho que aprender a colocar o nome das texturas mais em português para facilitar o trabalho de quem está aprendendo e não sabe inglês, né? Acho que eu vou passar a fazer isso. Então vamos ver aqui um render de como vai ficar essa textura. Rendered. Acho que ela vai ficar bem grande. Acho que eu tenho que configurar primeiro o mapeamento V desse objeto. Deixa eu selecionar tudo, o Unwrap. Mapeamento V simples mesmo. Agora o padrão ficou bem grande. Então a gente vai diminuir ele. Acho que a gente pode diminuir ele, não no modo Render, mas no modo Material. Que a gente já consegue ver a textura em tempo real, sem ter que gastar processamento esperando o render. Então, Shift A, vamos para Input, Texture Coordinate, Shift A, Vector Mapping. Esses três nodes que nunca se separam, que é o Texture Coordinate, Mapping e o Image Texture, né? Conecto o V aqui em Vector, o Vector no Vector do V no Image Texture. E agora que a gente vai alterar a escala também. Então a escala tá 1, vamos ver como fica em 20. Ainda fica muito grande, eu acho que pode ser 30 também, assim como a gente fez no padrão da forminha. Mas que vai depender da sua vontade mesmo. É 30, 40, vamos ver como fica. Fica bom. Eu também dei uma rotacionada aqui no eixo X. No Y eu dei uma brincada aqui para ver como fica. Vou deixar 0 mesmo, acho que já tá legal. Então essa textura aqui do fundo, eu acho que ela é importante para dar um aspecto mais infantil para essa imagem, né? Desse padrão mais bonitinho de passarinhos e tudo mais. Acho que é legal. Acho que a textura está de cabeça para baixo, né? Eu acho que eu vou rotacionar ela aqui 180 graus no eixo X para não ficar de cabeça para baixo. Vamos agora realizar o primeiro render. Salvar aqui antes de renderizar. As dimensões, eu vou colocar 100% disso tudo mesmo. Mas se bem que o primeiro render eu recomendo que você deixe um tamanho menor para você não perder muito tempo, né? Porque quanto maior o tamanho, maior o tempo de render e você vai acabar perdendo tempo se você tiver que alterar alguma coisa. Então eu vou descer aqui no sampling, alterar a quantidade de samplings para, deixa eu ver, 300 no render. Deixa eu ver o que mais eu preciso alterar, acho que é só isso mesmo por enquanto. E vou renderizar e vejo você depois do render. E terminou a renderização. Eu acho que eu exagerei um pouco na quantidade de samples, que como vocês podem ver aqui, a renderização demorou 28 minutos. Foi tempo suficiente de eu tirar um cochilo ali. Então realmente exagerei na quantidade de samples. Agora vamos avaliar aqui o nosso render de teste. Então o que eu faria aqui? Eu primeiro
diminuir um pouco a intensidade do preto nesse padrão e deixaria ele um pouco mais esverdeado. Diminuiria um pouco a saturação do glacê, melhoraria um pouco o shader do bolo, aumentando um pouco do subsurface scattering, que eu acho que ficou bem pouco. Mas esse é o resultado final. Ele ficou pequeno aqui na renderização, a gente melhoraria o enquadramento dele na imagem, ou seja, a gente aproximaria mais a câmera nele. Então, só recapitulando aqui, a gente aprendeu modelagem, umas ferramentas de modelagem aqui na forminha, né, com o Select Similar. A gente aprendeu um pouco de modelagem com curvas aqui no glacê. Aprendeu um pouco de configuração de shader com Subsurface Scattering, com Translucent. E um pouco de mapeamento de escala, né, alterar a escala do mapeamento. Então foi isso que a gente aprendeu nesse tutorial. Bom, e se você gostou desse tutorial, clique em compartilhar aí, espalha para aquele amigo seu que gosta de 3D, ou espalha na sua página no Facebook, clique em compartilhar aí. Então compartilhar logo no site aí do lado. Se você está vendo no YouTube, também você pode compartilhar esse vídeo. Então é isso, se ninguém compartilhar, não vai ter mais tutorial. É uma brincadeira, ou não, né? Não sei se estou falando verdade, pode ser que eu não esteja brincando. Mas enfim, compartilha, espero que você tenha gostado de verdade. Muito obrigado por ter assistido e até mais!